Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de doutrina, nossa live desta noite, estudando a palavra de Deus. Louvamos a Deus por todos aqueles que estão conectados conosco e também por aqueles que estão aqui na igreja. Que Deus abençoe cada um dos amados. Nós vamos neste momento já dar início com oração. Vamos pedir a Deus a direção para estes momentos em que nós estaremos estudando a palavra de Deus. O tema de hoje é família. Como eu disse, nós vamos estar estudando durante alguns dias, algumas sextas-feiras, sobre família. E hoje nós vamos abordar o assunto família, criação de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas dizem que família, tudo é família, mas nós vamos ver que a família, o padrão de Deus, e até dizem que família não tem padrão sim, tem um padrão de Deus. Se alguém não concorda, se alguém acha que não deve ser assim, é a opinião de quem quiser assumir a sua opinião, mas existe um padrão de Deus e ele está registrado na Bíblia Sagrada, e nós iremos então aprender de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Vamos neste momento curvar as nossas cabeças e vamos falar com Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós lhe pedimos a Tua bênção na vida de todos aqueles que neste momento, Pai, estão orando comigo, Pai, estão orando conosco aqui nesta noite, juntamente com os amados irmãos, aqueles que estão, meu Deus e Pai, nos seus trabalhos, ou muitos deles nas suas casas, mas que nesta hora, Pai, a Tua bênção os alcance, Pai querido. Abençoa a família, meu Pai. Ó Deus, a família que tem sido tão perseguida, que tem sido tão atacada pelo inimigo das nossas almas, mas que nesta noite, Pai, as Tuas bênçãos possam ser derramadas e que durante os estudos dos próximos dias, das próximas sextas-feiras, as pessoas possam ser, ó Pai, abençoados e possam entender aquilo que o Senhor quer, o seu propósito para a família, que é criação de Deus, que é o Senhor quem criou, o Senhor quem constituiu, o Senhor quem deixou os padrões para ser por nós, meu Deus, seguidos. Por isso, Pai, neste momento eu te peço, abençoa cada um, meu Deus, confirma a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos, com a paz do Senhor. Tem hora que a gente perde o hábito, Está aqui conosco também nosso irmão Eliasibe. A paz do Senhor para todos, Deus abençoe, amém. Para nós é uma alegria muito grande podermos falar com todos os amados. Nós vamos começar então o nosso estudo, lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 26, até o versículo 31 do livro de Gênesis. Gênesis é o livro conhecido como livro dos começos, o começo da criação, o começo do pecado, o começo da diversidade de idiomas, lá com Babel, a Torre de Babel, mas, sobretudo, é o livro que mostra também o começo da família. E nós louvamos a Deus, porque Deus vai nos ensinar nesta noite, através da sua palavra. Os irmãos que estão aqui presentes já encontraram, e os que estão em casa, procure ler também, Faça de cada live um culto a Deus. Não fique somente de ouvir, e enquanto está ouvindo, está fazendo alguma coisa. Não pare, faça aquela reverência, em oração, e com certeza Deus vai falar o seu coração. Gênesis 1, 26
diz assim, no 26 em diante: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde, será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Vamos mais uma vez pedir a Deus a bênção para as nossas vidas. A palavra de Deus é semente, o nosso coração é a boa terra, e nós devemos orar para que a palavra, caindo no nosso coração, ela dê frutos, e que estes frutos permaneçam para a vida eterna. Nosso irmão Eliasibe vai nos levar a Deus em oração. Amém. Senhor, meu Deus, obrigado por estarmos aqui mais essa noite, para podermos aprender da Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que Tu já preparaste para nós durante essa noite. Obrigado, Pai, por Tu ter nos dado a cada dia a oportunidade de poder ouvir a Tua voz, e a cada dia Tu estar conosco, Senhor, nos guardando, nos dando a provisão. Venha falar conosco através do Teu servo e através da Tua palavra. Abençoar todos que estão nos escutando nessa noite, nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, o nosso estudo dessa noite, ele mostra a família como criação de Deus. Como eu disse agora há pouco, o livro de Gênesis é o livro dos começos. Tudo começou ali, quando era somente o caos, e Deus então criou a terra, os céus e a terra e todas as demais coisas. E é interessante nós olharmos que a cada coisa que ele foi criando, a cada etapa da criação, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse no verso 31 que era muito bom, né? E o original diz que foi um poema, que o homem é um poema de Deus, e Deus criou como um poema, de uma maneira detalhista, maravilhosa, como Deus sempre faz. Então nós precisamos estudar e entender a vontade de Deus para com a família. Por quê que nós devemos fazer isso? Porque nós vivemos num tempo em que a família tem sido atacada pelo inimigo, pela mídia, por grupos diversos. Atualmente existem movimentos que visam a destruição por completo da família. Tais movimentos e algumas ideias e ideologias afirmam que existem outras formas de casamento diferente daquela que é apresentada nas Escrituras. Mas nós pretendemos, nesse estudo, glória a Jesus, estudar e entender a vontade de Deus. Nós queremos compreender o que é a família, começando com o relacionamento homem e mulher,
é a instituição divina e, portanto, o padrão de relacionamento conjugal que agrada a Deus. E é isso que nós queremos passar nessa noite, mostrar, louvado seja Deus, que Deus, ele tem um propósito com a família. Texto que nós lemos, os 2 primeiros versículos lidos, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Bom, isso não quer dizer, e não há dúvida, de que esse texto é o Senhor triuno que fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele disse, façamos. Então nós vemos aí a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus trino, o Deus triuno, criando homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E com relação à imagem e semelhança, queria que Eliasir procurasse aí João 4, 24, essa semelhança, ela não é física, né? Essa semelhança não quer dizer que Deus seja como nós no mesmo formato, porque a Bíblia diz que ela não é física, porque Deus é Espírito. Veja aí João 4, 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Então tal semelhança se refere aos aspectos que distinguem o ser humano dos animais: intelecto, personalidade, emoções, vontade, capacidade de decidir entre o que é certo e o que é errado, habilidade de manter comunhão com Deus e também afirmar que mesmo depois da queda, o ser humano ainda possui traços dessa imagem e semelhança. Afinal de contas, o ser humano é um ser inteligente, possui personalidade, se emociona, age, faz escolhas, ri, chora. Embora apresente todas essas características, são afetadas pelo pecado e tendem para o mal. O pecado, nós vamos ver, ainda vamos estudar nos demais estudos sobre a queda, né? Que afetou a família. Mas aqui nós vemos, meus amados, que Deus, ele formou o homem. Glória a Jesus. Ele formou o homem e depois formou a mulher. Mas nós vimos aqui na criação que quando ele formou o homem e aqui a Bíblia diz, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então, amados, nós vamos ver aqui na palavra de Deus que no princípio, Deus, no princípio da criação do homem, né, nós vemos com detalhes no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos mais os detalhes com respeito, né, à criação e a formação do homem. Aqui diz no capítulo 2, glória a Jesus, de Gênesis, nós não vamos ler, mas nós vamos passar por ele no decorrer do estudo. Nós vamos ler agora o capítulo todo, mas nós vamos ver em Gênesis 1 e 2, Eliasir vai ler aqui, glória a Jesus, nós vemos que Deus, ele é um Deus que, ele vai ler primeiro 1 e 2, Gênesis 1, o versículo 1 e o 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No verso 3 diz assim, e disse Deus, né, haja luz e houve luz.
E nós poderíamos até fazer uma inversão nesses versículos, o 2 e o 3. Disse Deus, haja luz e houve luz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E Deus, com a luz, ele acabou com as trevas. E foi mencionado que Deus criou os céus e terra. Depois, como foi fazendo, dia após dia, ele foi criando. E como eu disse, nós encontramos interessante que a cada coisa que ele criava, ele disse que foi bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse que foi muito bom. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos de entender que Deus, ele criou todas as coisas. No sexto dia, após ele haver criado todo o ecossistema terrestre, planejou o homem à sua imagem e semelhança. Como já vimos, o único ser vivente que carrega aspectos da imagem de Deus é o homem. A Bíblia declara que o homem foi feito no pó da terra. A ciência já encontrou elementos em comum entre o homem e o solo, mas houve algo muito além de simples matéria na formação do ser humano. A Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, algo que ele não tinha feito com nenhum outro ser, provando que o ser humano é especial para Deus. Todos os demais, façamos, mas quando foi o homem, houve cuidado. Deus como um artista, Deus como um poeta, ele fez o homem como um poema de Deus. Então é interessante notar como em todo momento da criação nós vemos, primeiramente Deus criou, como eu vou voltar aqui, do pó, né? Fez, formou, mas quando foi para criar a mulher, nós vamos notar como em todo momento da criação, Deus sempre avaliou o resultado, como eu disse, do algo bom e do homem, o muito bom, e na mulher, aí ele ainda caprichou mais, né? Ainda foi um pouco mais do que o muito bom, né? Se o homem foi muito bom, então ele dá do homem, né? Da costela do homem, ele então formou a mulher. Nós vimos aqui o resultado, quando nós lemos aqui os versículos iniciais, nós vemos que Deus os abençoou, Deus lhes disse, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai. Isso foram os propósitos de Deus na criação. Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, verso 27. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai. Então, meus irmãos, Deus criou o homem e a mulher com um propósito. E nós vamos ver que quando após ele ter criado o homem, a sua avaliação, né, então ele veio para o fato que chegou o momento que ele também viu, como ele viu que era muito bom o homem, ele também viu que não era bom o homem estar só. Ele também viu que não era bom. Como ele disse que a criação, ele criou coisas boas, criou o homem muito bom, mas viu que não era bom o homem estar só. Veja aí Gênesis 2:18, Eliezer. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. O homem já tinha trabalhado, já tinha colocado o nome bicho, né, todo tipo de bicho, e quando ele colocava o nome dos bichos havia o macho e fêmea, a Bíblia diz que ele viu que não havia para ele uma que lhe fosse idônea, uma que lhe fosse companheira, uma para que pudesse, através dela, cumprir o propósito de Deus.
Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Louvado seja Deus. Deus, ele tinha um propósito e ele começou a colocar em prática o seu propósito. Ele viu que não era bom, então ele preparou para o homem a mulher, criando-a com material genético do próprio homem, enquanto os animais terrestres, né, foram formados da terra e o próprio Adão, né, mas a mulher foi feita do próprio Adão. Veja o verso 23 do 2 aí, Eliasir, do Gênesis 2, o verso 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Então, meus irmãos, agora ela era osso dos ossos de Adão. Foi tirada da sua costela. Coisa linda, né? Deus criou o homem, mas depois ele tirou uma das suas costelas, material genético do próprio homem, e criou a mulher. E assim, o Senhor completou a obra da criação da humanidade, criando um ser que fosse correspondente ao homem, alguém que o completasse. Deus não criou outro homem. Deus criou a varoa, a mulher, e diferente do homem em todos os aspectos, né? O homem tem alguns pontos no homem que diferencia totalmente da mulher, e Deus criou-a, né? Eu costumo dizer que Deus criou da minha costela, ele criou a coisa mais bela que existe, né? A minha esposa, aquela que Deus colocou do meu lado e Deus colocou ao lado de Adão. Deus fez a mulher para que fosse companheira do homem, nem mais nem menos importante para ele. Ela deve ser tratada com respeito, consideração e dignidade. Veja aí 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, no Novo Testamento. Glória a Jesus. Nós vamos ver que esse é o propósito de Deus. Deus, ele não criou para um ser superior ao outro. Quando nós vemos, né, depois nós vamos citar aqui um texto lá de Efésios, quando nós vemos ali, quando Deus fala sobre a mulher ser submissa, Deus também fala, nós vamos ler o texto depois, mas agora vamos a 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Se não houver essa comunhão, a oração é interrompida, né? Eu vou ler agora, eu vou abrir aqui para livro de Efésios. Eu vou ler aqui o texto de Efésios, capítulo, se não me engano, é o capítulo 5, que ele fala, eu sempre quando eu faço cerimônia de casamento, eu leio esse texto, né? Capítulo 5 de Efésios, o versículo 22 diz assim: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, geralmente a mulher dá uma torcida no nariz, né? Que negócio é esse, né? Mas quando ele diz, vós mulheres sujeitai vossos maridos como ao Senhor, o 25 diz assim: vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é fácil ser sujeita
a quem te ama, como Cristo amou a igreja. Né? Quando há o casamento feito segundo Deus, segundo a palavra, nós vamos encontrar isso. E aqui nós encontramos uma tabela. Essa tabela, ela mostra alguma diferença aqui entre homem e mulher. Por exemplo, o homem, ele é mais racional. A mulher, aliás, dá para ler daí? Bem mais emotiva. Tem que ter a voz, tem que ter a vista muito boa, né? Porque aqui está uma letrinha pequena, né? O homem, ele é mais racional. A mulher é mais emotiva. É verdade? Será que as irmãs concordam com isso? Concorda, irmã? A irmã está dizendo ali que concorda. O homem tende a ser mais objetivo quando argumenta. Mais objetivo. A mulher tende a ser mais complexa quando argumenta. É verdade? A irmã está batendo a cabeça ali, está concordando. Então vamos ver aqui mais. Geralmente, o homem é mais quieto e fala pouco. Geralmente fala mais do que o homem. As mulheres não gostam de concordar, mas geralmente fala mais do que o homem, né, irmã? O homem, às vezes, tem homem que fala muito, mas não tanto. Não repara nos detalhes. Isso aí eu concordo plenamente, que o homem não olha detalhe, né? Veja aqui, a mulher detalhista. É detalhista. Essa é uma verdade. O homem, ele vê o todo, né? A mulher, ela vê as minúcias, ela vê os detalhes. O homem consegue ter momentos de mente vazia. Está a todo momento ligada em tudo que acontece. A mulher está ligada. O homem, às vezes, tem momento que passa, né? Mente vazia. É muito focado no que está fazendo. Já a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Ela está aqui e a cabeça está longe, né? Está cuidando de tudo ao mesmo tempo. Então, para nós encerrarmos, não demonstra afetividade em público. Mulher mostra o que sente em público. Então, são algumas coisas que talvez pode alguém não concordar com todos esses pontos, mas são algumas coisas que mostram essa diferença. E nós devemos viver e ver em tais diferenças, isso e muitas outras, a criatividade de Deus. E como existem áreas que o homem é mais capacitado e outras em que a mulher é muito mais eficaz, ambas características, quando valorizadas, promovem a complementação do casal. E quando nós estamos vendo essas realidades, eu pergunto, você já agradeceu a Deus por ter criado homens e mulheres como seres complementares, que um é para ajudar o outro? Se não fez, pare um momento e agradeça a Ele por isso. Interceda também pela nossa nação, que a cada dia mais se afasta da verdade bíblica. Vão começando a ficar, né, a se distanciar daquilo que Deus ensina, daquilo que é propósito de Deus. Mas nós precisamos de entender que foi Deus quem formou a família, foi o próprio Deus quem idealizou, portanto devemos valorizá-la e nos esforçar para manter o casamento de acordo com as características planejadas pelo Senhor. Ele foi quem disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que disse, Senhor, estou colocando nome aqui em leão e leoa, estou colocando aqui nomes nos animais, todos eles tem macho e fêmea, mas para mim não tem uma do meu lado. Não, Adão não falou nada disso. Deus foi que viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus foi quem se preocupou.
Então é Deus quem tem se preocupado com a formação da família, com a família do jeito que Deus criou, no padrão de Deus, no propósito de Deus, porque Deus tinha o propósito, e nós vimos aqui no texto, né, que foi lido, que Deus disse, no 1:28, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes, porque Deus criou nesse propósito. Nesse domingo próximo, se comemora o Dia dos Pais. Deus, quando Ele criou a família, Ele já criou no propósito que houvesse pai e que houvesse mãe, que houvesse um homem e que houvesse uma mulher, e que eles crescessem, que eles multiplicassem, frutificassem, multiplicassem, enchessem a terra. E é isso que nós estamos vendo. O único padrão de união que cumpre essa frutificação, essa multiplicação, é o casamento do padrão de Deus entre um homem e uma mulher. Então, nós vamos aprendendo com a Bíblia e vamos ver como Deus, que foi Deus quem formou a família. Deus, e por isso, nós devemos valorizar a família. Nós devemos valorizar a família do jeito que Deus criou, no propósito de Deus, não no jeito que querem que seja. Hoje nós vemos que há um movimento, esse movimento, embora ele pode ter nome, mas a gente sabe que por trás disso está o inimigo das nossas almas, querendo fazer tudo contrário à vontade de Deus, porque ele sempre procurou isso, né? Fazer o contrário daquilo que Deus ensina. Deus, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou o homem, criou a mulher diferente do homem, para que os dois se tornassem uma só carne. Quando nós lemos esse livro de Gênesis, né, no 28, como eu disse, nós mostramos, Deus viu que não era bom, no 18, que não era bom que o homem estivesse só, então Deus, colocou a mulher ao lado do homem, e Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E Deus então ensinou como seria o seu padrão de casamento. Leia aí, Eliasib, o verso 24 e 25 de Gênesis 2. O verso 24 e o verso 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Porque ele criou algo puro. Não havia e não há pecado quando você está na presença de Deus. O casamento instituído por Deus é para que os dois estejam juntos e vivam a vida no propósito de Deus, sem culpa, sem nada que os acusem, porque foi algo criado por Deus. Então Deus, Ele criou, né, homem e mulher, e Ele disse, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o propósito de Deus, que os dois se tornassem um. E Deus criou o casamento desta maneira. Deus, se o propósito fosse somente a multiplicação, Deus tinha criado um harém para Adão, né? Se fosse só a multiplicação, só a frutificação. Não. Deus criou homem e mulher, os criou, e Deus não criou esse pensamento, né,
de ser somente a multiplicação, só a frutificação. Ele criou homem e mulher, e Deus, o plano dele era que eles pudessem viver a essência do casamento. Ele criou um Adão para uma Eva. Ele criou um homem para a mulher. E aqui nós vemos, amados, que esse era o propósito de Deus. Este foi o propósito de Deus. Qualquer outro propósito, qualquer outra ideia que for criada, essa outra ideia, ela não é de acordo com a vontade de Deus. Qualquer outro plano, ele está fora dos planos de Deus. Nos casos, a gente vê aí as propagandas que são feitas na mídia, né? Propagandas dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assim, que não tem nada demais, mas biblicamente é desta maneira. Biblicamente, Deus criou, né, para que sejam um homem e uma mulher, um Adão e uma Eva. E nós vamos agora lá no Novo Testamento, Eliasib, Romanos capítulo 1, versículo 26 e o 27. Romanos 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então nós vemos, você leu 26 e 27, né? 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então a Bíblia ela é clara, né? A Bíblia ela é clara, ela mostra aqui nesse texto que as pessoas escolheram, as mulheres tomaram essa posição, os homens também, né? Cometendo torpeza, homens com homens, mulheres com mulheres, mas Deus não aprova esse tipo de coisa. A Bíblia é clara, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Então, o casamento, ele visava a multiplicação da espécie humana, e Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva. Qualquer tipo de relacionamento que seja fora do padrão bíblico, ele não promove a glória de Deus e é contrário aos princípios de Deus. Então, é a Bíblia que ensina, e ela é o livro que traz toda a regra de fé e prática para os cristãos, para a igreja de Deus que está na terra. Então, o casamento, ele é feito desta maneira. Esse é o padrão de Deus. Qualquer que inventarem, inventa, é questão de quem quiser inventar, é questão de quem quiser fazer, é questão de escolha. Mas Deus, ele criou no propósito. E o casamento, ele também, ele é esse casamento criado por Deus, esse casamento, essa família no padrão de Deus, ela é indissolúvel. Agora eu quero que o Eliasib leia aí 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 10 e o 11. Capítulo 7 de 1 Coríntios, leia 10 e 11, por favor. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, esse é o padrão de Deus, né? Glória a Jesus, esse é o padrão de Deus. Infelizmente, algumas coisas vão sendo muitas vezes deturpadas, mas o que Deus ensina, né, claramente é que, glória a Jesus, Deus ele mostra bem claro, né,
quando certa vez Jesus foi perguntado acerca do divórcio, ele citou o que está escrito no verso 24 de Gênesis 2:24, quando ele disse, olha, ali está escrito, porque não deixará o varão, seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então Jesus, ele respondeu, né, quando lhe perguntaram acerca do divórcio, e ele mostrou o texto, né? E ele diz lá, e nós vamos ler, o nosso Eliazinho vai ler Mateus 19, no versículo 6. Agora Jesus foi, quando perguntaram a ele, ele citou, né, Gênesis 2:24, lá em Mateus 19, 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Toda separação produz marcas doloridas no coração das pessoas envolvidas, pois estão caminhando de maneira contrária ao plano original de Deus. Isso a gente sabe, muitas vezes na igreja a gente convive com um caso igual esse, né? A gente, infelizmente, encontramos casos, mas o plano de Deus, o padrão de Deus é que não haja nunca a dissolução, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então nós precisamos de entender isso. E a família é aquela pergunta, aquilo que eu falo nesse momento, diretamente para a família. Se você já é casado, separe um momento para pensar em seu relacionamento conjugal, né? Veja aquilo que pode ser mudado, veja aquilo que pode ser melhorado no relacionamento entre os dois, né? O relacionamento conjugal. Então, avalie quanto tem seguido as instruções do Senhor para o seu casamento. E se você é solteiro, peça a Deus, solteiro ou solteira, peça a Deus um casamento de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós precisamos de fazer, né? Fazer algo segundo a vontade de Deus. Ore, peça a Deus prova, peça a Deus a certeza, glória a Jesus, de que é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que Deus quer é o melhor. Louvado seja Deus. Então, o casamento, ele é uma instituição divina, criada por Deus, visando a continuidade da espécie humana, mas trazendo diferentes aspectos na formação do homem e da mulher. No entanto, por serem ambos imagem e semelhança de Deus, não devemos supor que haja posição inferior ou superior nessa relação, mas diferentes funções. Mas Deus não fez o homem maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem. O que precisa de estar entre os dois, reinando entre eles, é o amor. O amor que nós encontramos lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Capítulo 13, são 13 versículos que nos mostra o amor que deve ser achado, encontrado dentro do nosso coração. Cada um de nós devemos praticar aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 13. Ainda que nós fale a língua dos anjos, ainda que tenha todos os dons, se não tiver o amor, é perdido, né? É como aquela história daquele garoto que um dia chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria saber do senhor, dá para a gente vir morar aqui na igreja? Aí o pastor disse: por que, meu filho, você quer vir morar na igreja? Disse: porque, pastor, aqui na igreja meu pai é uma bênção. Aqui na igreja meu pai ora, meu pai canta, aqui na igreja meu pai é um santo, mas lá em casa... Então, aí o garoto disse: eu queria vir morar aqui na igreja. Então nós precisamos de viver aquilo que Deus quer.
Nós sabemos e devemos orar por muitas pessoas, muitas mulheres ou muitos homens que muitas vezes, tendo casado antes de conhecer o Evangelho, e muitas vezes se casou com uma mulher ou um homem não cristão. Então é preciso de orar. Agora, orando, Deus pode fazer. Há uma promessa de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então tome posse dessa promessa para a sua família, para o seu lar, seu esposo, sua esposa, para que seja um lar abençoado. E Deus, Ele faz. Então, que nós possamos permanecer nos planos e nos propósitos de Deus. Deus, Ele foi quem criou a família. Não foi alguém que inventou, não foi a igreja que inventou, não foi nenhum líder religioso que instituiu o casamento. Quem instituiu foi Deus, e Deus criou com um propósito. Então, que nesta noite, cada lar, cada casal, seja uma bênção, procurando estar firmes, estar ligados, orando a cada dia, orando para o seu lar e fazendo um convite. Só tem um convite que você pode fazer para o seu casamento: convide Jesus. Aquele casamento lá em Caná da Galileia, convidaram Maria, os discípulos e também Jesus. Quando surgiu o aperto, né? Quando faltou vinho, Jesus estava lá para transformar a água em vinho e abençoar aquela festa de casamento. Então, qualquer necessidade no seu casamento, a oração pode mudar todas as coisas. Deus criou, homem e mulher Ele criou. A consciência cristã do ano que vem, aliás, vai ser sobre a criação. Um tema maravilhoso, né? Esperamos que seja tudo normal, que já esteja havendo os cultos presenciais normais, né, se Deus quiser. Mas já está aí, está trabalhando, né? Se porventura não tiver jeito, vai ser online, né? Mas já estão aí grandes pregadores para ser feito, né? Presença aí de a abertura com Hernandes, e aí entre outros que ainda não vieram, que já veio outra época bem tempo, aí vai voltar novamente, Luiz Saião, e muitos outros que vão estar da consciência cristã, mas o tema é criação. Criação e a família de Deus. Nós somos criação de Deus, e o propósito de Deus, o padrão de Deus, é que a família siga desta maneira. Amém? A semana que vem, sobre o mito da oportunidade, glória a Deus, de podermos estar aqui, né, na presença de Deus, e a cada dia aprendendo, nos fortalecendo. Tem alguns pedidos aí, Noemi, participação. Maria pede oração pela sua família. A Maria pede oração pela família, vamos orar. E a Rúbia também. E Rúbia, que não pela pôde estar conosco também. hoje, né? Mas nós vamos orar. Tem mais algum pedido? Alguma participação? Amém. Participação foi várias. Amém. São várias. Que Deus abençoe todas elas. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos orar agradecendo. E agora, neste momento, glória a Jesus, coloque o nome da sua família. Ore pela sua família. Amém? Glória a Jesus. Ore, eu lembro quando eu era novo convertido, pastor, meu pai na fé dizia: agora coloque a mão na direção da sua casa e peça a Deus a bênção lá. Vamos pedir a Deus agora que abençoe o lar, a família. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado,
Neste momento, Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós lhe pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a família, Senhor. Sobre cada família representada, cada pessoa que nesta noite pediu as nossas orações, que a Tua bênção alcance agora a família, cada lar, cada pai de família, meu Deus. Abençoa os pais que vão, esse dia que vai ser comemorado no próximo domingo. Abençoa, meu Deus e Pai, cada um, Senhor, meu Deus, dos membros de cada família. Visite cada um, meu Pai. Leve a Tua bênção, leve a Tua vitória. Ó Deus, opera de uma maneira toda especial. Confirma, meu Deus, o Teu milagre na vida de cada um. Senhor, abençoa, meu Deus, os meus familiares, a minha esposa, meus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus, a minha nora. Ó Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, meu genro. Senhor, abençoa os meus netos, os netos do coração. Senhor, abençoa de uma maneira toda especial, Pai. Alcance cada vida agora, Pai, em nome de Jesus. Confirma agora, meu Deus, a Tua bênção. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos agora encerrando, né? Agradecendo a Deus pela vida de todos que participaram, todos que estiveram nesse momento conectados conosco, os irmãos de perto e também da distância. Sabe-se Deus quantas pessoas irão assistir, né? Muitas pessoas, quantos vão compartilhando, passando para outro, e nós não temos nem ideia de aonde vai chegar essa palavra, mas uma certeza nós temos: Deus está abençoando cada um de vocês, amém? Quem se despede agora, vamos despedir com a bênção, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Espere o pastor Geraldo Márcio Elias, o irmão de Aziba, até a próxima, em nome de Jesus. amém. Nossos irmãos aqui presentes, Noemi, Deus abençoe. Continue na bênção, orando pela sua família, e Deus, Ele vai continuar abençoando o seu lar, a sua família. Deus abençoe todos os pais, incluindo eu, né? Deus abençoe a todos. Amém.